Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, um vídeo especial para o final de semana, né? E a gente vai falar hoje sobre essa certa polêmica que rolou aí na última semana com uma questão envolvendo a Astrid e a Gabriela Prioli. As duas, numa discussão lá sobre o São João, debateram sobre a questão da tradição e sobre a questão das mudanças, né? A Astrid defendendo a tradição e a Gabriela Prioli defendendo ali as modificações inevitáveis no jogo cultural. Esse debate entre as duas gerou mais alguns vídeos na internet, muita gente comentou e tal, e eu também vou deixar dois links com vocês aqui, um deles de um cara chamado Jones Manuel, tá? Que ele fez uma crítica, né, a Gabriela Prioli, falou de simuladores de conhecimento, e aí fez várias críticas também a outros autores, né, e filósofos que falam na internet, enfim, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e tal. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, porque ele classifica, né, essa galera toda como simuladores de conhecimento. E a gente vai tentar pensar um pouquinho aqui no final do vídeo também se isso procede ou não. E também ele fez uma defesa marxista, né, das festas juninas e enfim, do posicionamento ali, daquela questão. E nós vamos também ponderar alguns detalhes da fala dele aqui no vídeo de hoje, tá? E finalmente vou deixar para vocês também o link do vídeo do Henri Bugalho, que ele também faz um comentário sobre isso, tá? E vale a pena ali escutar o que ele fala sobre esse assunto, tá? Sim, antes de começar o vídeo, vale a pena dizer aqui que a gente finalmente atingiu os 1000 inscritos no canal. Então, obrigado para todo mundo aí, obrigado pela galera que está acreditando aqui no que a gente está produzindo, tá? E espero que a gente continue crescendo aí, tá? Para poder chegar lá. Enfim, pessoal, então vamos lá. A discussão das duas, né, começou e foi se desenvolvendo da seguinte forma, tá? A Astrid disse, né, eu vou deixar também o link para vocês aqui dessa discussão das duas. A Astrid começa dizendo, né, fui numa festa junina, eu cheguei lá, era uma festa de axé. Aí assim não dá, né? Quer dizer, essa coisa de que você vai para uma festa junina esperando todos aqueles elementos que tradicionalmente você vê numa festa junina. Quando você enxerga algo diferente, né, muita gente se surpreende, algumas de maneira positiva e outras de maneira negativa. E aí a Gabriela Prioli diz, não dá para você, né? Quer dizer, é a sua perspectiva, né? Aí a Astrid devolve, não é para mim, não dá para o Brasil, porque é uma festa de São João, né, e tal. E aí a Gabriela Prioli pondera o seguinte aqui, que a gente vai, né, são esses trechos que a gente vai comentar. A Gabriela Prioli diz, o povo sabe o que quer, ela cita uma frase, né, ela diz, eu acho muito bonito aquela frase, né, o povo sabe o que quer, mas às vezes o povo quer o que não sabe. Só que a gente tem que ver, né, tem que tomar cuidado com a frase, porque quem é que vai dizer o que o povo quer e não sabe? Aquela coisa, dirigir o que as pessoas vão consumir não é interessante, né? E aí depois ela faz uma outra ponderação que ela diz, o que é o São João tradicional? Porque isso aí bebe de outras fontes, que bebe de outras fontes europeias e tal, o cristianismo europeu e tal. E qual é o marco temporal que define o sentido da coisa, né? Ou seja, aonde está o começo dessa tradição e que na verdade estabelece um sentido fechado para isso, né? E aí a Astrid finaliza dizendo, o marco temporal, né, que é esse início aí, é muito bom no livro de história e tal, mas eu estou falando da prática. Para mim, tradição não é só o livro de história, para mim tradição é prática, né? E aí, nesse ponto específico da fala da Astrid é que está uma das questões, um dos pontos mais importantes aqui, que demonstra a ambivalência da questão. Porque é justamente na prática que você tem uma espécie de guerra histórica entre os rituais, o ritual, a prática ritual. O que é o ritual? A manutenção dos elementos anteriores naquela festa ou naquele evento, enfim. E as modificações, que inevitavelmente acabam sendo inseridas aqui, ali, lá. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos disso aqui, muito interessantes, que demonstram, né, que, enfim, que essa defesa absolutamente fechada da tradição não se sustenta mais, né? Talvez nunca tenha se sustentado.
Por outro lado, a fala da Gabriela Prioli também tem um certo problema, porque por um lado ela tem razão, né, ao dizer que essa questão é subjetiva e que isso, né, enfim, não esperar que a tradição se mantenha ad eterno é uma ingenuidade, não se sustenta isso, né? Só que por outro, esse relativismo absoluto também tem uma série de senões, e nós vamos falar aqui também de 2 desses senões que são importantes, certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui a discutir, porque a primeira questão tem a ver com a relação entre as tradições e as trocas culturais, né? E aí eu deixo para vocês aqui essa dica do Anthony Giddens, que é esse filósofo britânico que escreveu esse livro muito interessante, chamado Mundo em Descontrole, o que a globalização está fazendo de nós. E aqui, nesse livro, ele tem um capítulo que fala só sobre a tradição, tá? É o capítulo, justamente o capítulo 3, na página 47, e ele fala sobre a tradição, né? Sobre o que é a tradição. E aí, chama atenção para 2 trechos aqui que vale a pena ponderar para pensar essa questão que as duas levantam ali e também trazidas pelo Jones Manuel e o Henri Bugalho, tá? O Anthony Giddens pondera aqui que foi o iluminismo do século XVIII na Europa que depreciou a tradição. Uma de suas figuras de maior relevo, o Barão d'Holbach, expressou as coisas de maneira a ponderar a tradição como fábula ridícula e tudo mais. E aí, aqui embaixo, ele fala o termo interessante, a questão interessante, tá? Na página 49 e 50. Ele diz: o termo tradição, tal como é usado atualmente, é, na verdade, um produto dos últimos 200 anos na Europa. A noção geral de tradição não existia nos tempos medievais. Não havia necessidade de tal palavra precisamente porque a tradição e o costume estavam em toda parte, né? A ideia de tradição, portanto, é ela própria uma criação da modernidade. E aí ele continua e tal, né? Isso não significa que não a deveríamos usar em relação às sociedades pré-modernas ou não ocidentais, mas implica que deveríamos abordar sua discussão com algum cuidado. E tudo mais. E aí ele finaliza, né? Os pensadores do iluminismo tentaram justificar o seu interesse exclusivo pelo novo, né? Identificando a tradição como dogma e ignorância. É interessante ponderar isso porque muitas vezes, né, algo é tão comum, é tão sistemático numa sociedade ou às vezes no mundo que ninguém dá um nome para aquilo porque não precisa, né? Não existe nada diferente. E aí essa é a questão que ele pondera. Então tem um certo momento que começa a se classificar aquilo de tradicional. Vai ser tradicional e esse momento é o iluminismo, é isso que ele pondera aqui. E aí tem uma outra questão que ele coloca aqui, tá? Que ele diz, né? O que a tradição tem de distintivo é que ela define um tipo de verdade. E aí ele pondera aqui, né? 2 mudanças básicas estão ocorrendo hoje sob o impacto da globalização. Nos países ocidentais, não só as instituições públicas, mas também a vida cotidiana estão se libertando do domínio da tradição, né? E aí, essa é a sociedade que a Astrid vive, que nós vivemos, certo? É uma sociedade que vai se deslocando das tradições, que vai deixando as tradições para trás e mais, que vai quase que, né, de maneira hegemônica, considerando aquilo que é tradicional atrasado, né? E aí nós temos aqui, né, alguns trabalhos interessantes. Na verdade tem um livro que eu não achei, que é o do Bauman, né, que é o Modernidade Líquida, que ele fala disso, né? Ele fala dessa questão de que a modernidade seria o período líquido, né? Ou seja, aquele período em que as coisas vão se esfarelando, né? E que vão se modificando de forma cada vez mais frenética, e isso certamente acontece com a festa junina, né? Acontece com qualquer coisa que a gente veja hoje em dia, porque as formas tradicionais muito fechadas, elas não conseguem resistir muito tempo às movimentações, aos contatos com as diferenças, né, com culturas que vão visitando outras culturas, trazendo ali elementos diferentes para incluir e tal. Então isso é inevitável, né? E nesse ponto a Gabriela Prioli tem razão, né? É uma questão ali muitas vezes subjetiva, né? Por outro lado, existem defesas de certas tradições que também fazem parte do jogo, né? Então a Astrid não está totalmente errada quando ela pondera isso, porque ela quer defender o que ela acha que está correto, né?
Agora, do ponto de vista conceitual, é inevitável, né? Nenhuma tradição se sustenta eternamente, né? Aí vamos lá, né? Só para a gente chegar no ponto-chave aqui, que são os exemplos, tá? O Jones Manuel faz uma crítica, né, a Gabriela Prioli, diz que ó, ela simulou conhecimento, viajou, falou bobagem, fica num relativismo ali, uma coisa muito abstrata que não tem conexão e que serve para qualquer coisa, né? Aí ele fala, se você conectar isso com churrasco, com futebol, blá blá blá, você vai ver que a fala dela serve para qualquer coisa, portanto isso não é conhecimento. Isso é uma crítica equivocada da parte dele, né? Por quê? Por um motivo assim, porque aí ele faz uma defesa da festa junina a partir da produção, né, da produção mesmo, no sentido dos trabalhadores, no sentido da renda que aquilo gera para várias pessoas. E aí ele está fazendo uma defesa de uma certa concretude que existe no evento cultural ali que está em jogo, né? A questão é que não existe evento nenhum que seja estritamente concreto, né? Todos os eventos culturais são uma parte a sua concretude, né? O seu exercício ali material, né? Enfim, os alimentos que estão sendo consumidos e tudo mais, o próprio local onde é feita a coisa, né? O fato de que tem uma fogueira, o fato de que tem a questão do personagem da igreja lá casando com a outra. Porém, tudo isso tem também um valor simbólico que é muito importante. E sem o qual a coisa ficaria vazia, né? Porque a cultura humana é isso, né? São os símbolos, né, o sentido que aquilo tem, né? E o próprio Marx não era ingênuo a ponto de achar que a vida se resume a isso. O materialismo dialético do Marx era uma crítica ao idealismo hegeliano, mas não era uma crítica materialista estrito sensu, né? Deixo para vocês aqui, tá? O Manuscritos Econômico-Filosóficos do Marx, especialmente o capítulo no qual ele fala do sujeito absoluto hegeliano aqui, né? Mas o livro inteiro tem a ver com isso, né? E esse livro aqui é a questão da ideologia do Leandro Konder, tá? No qual ele vai refletir não só a ideia de ideologia no Marx, mas, enfim, em vários autores marxistas que foram discutindo essa ideia no século XX. Né? Marcuse, Adorno, enfim, Benjamin, tá? Então, por que isso? Né? Não existe materialidade concreta estrito sensu. Não existe. Né? Para o ser humano, não existe. E esse é o problema, porque aí ele começa a ignorar, né, o fato de que existe uma verdade na fala dela, que é justamente uma verdade conectada com essa ideia de que as coisas mudam realmente. Vamos ver alguns exemplos? Tá? Já deixo de cara aqui esse exemplo, essa dica, né, que é esse livro do Agamben, Profanações, que eu falo muito dele aqui, porque é um pouco isso, né? As mudanças profanam os rituais, né? E esse texto dele, Elogio da Profanação, que é, de certa forma, né, pensando no que é a filosofia e nas práticas culturais e tal, ele ajuda bastante a pensar esse tema lá do debate das duas. Tá? E aí vamos a alguns exemplos, tá? Que eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui do quanto que essas coisas mudam. Né? Primeiro exemplo, tá? A questão do destino na literatura. O Goethe, num dos escritos desse livro aqui, que é o Escrito sobre Literatura, ele defende a tese de que o Hamlet seria uma modificação, né, da estrutura do personagem principal, do drama, né, daquele momento ali, pós-Idade Média, para as tragédias gregas. Nas tragédias gregas, o Édipo é o exemplo mais conhecido, o destino era o personagem principal, quer dizer, o destino dava as cartas de saída e o resultado da história estava definido pelo destino, né? Não havia escolha individual que resolvesse isso. No drama shakespeariano, Hamlet, por exemplo, entra em cena esse sujeito, esse personagem que pensa e que pondera alternativas para certas lógicas de destino que estão ali meio que pressionando para ele seguir naquele caminho, né? Então, isso é uma mudança de prática cultural. A literatura modificou a sua forma de encenar essa questão no texto. Tá?
Então, não adianta, não significa, o fato de uma cultura definir um sentido e um roteiro para certo símbolo, para certa prática, não significa que aquilo aí vai ser eterno, né? Aquilo está sempre sujeito a modificações que muitas vezes vêm de outras partes. O mundo muda e isso acaba impregnando aquela forma de produzir cultura ali, né? Outro exemplo é apresentado pelo José Miguel Wisnik nesse livro aqui, tá? O Som e o Sentido, que é uma outra história das músicas. E isso, o título já dá a dica do que eu quero dizer aqui, porque não existe só som, existe sempre um som e um sentido para esse som, né? E aí ele fala, por exemplo, ele fala de centenas de coisas interessantes aqui. Uma delas é o quanto que o silêncio, que na música clássica era chamado de trítono, né? Enfim, do pessoal que estuda música, né, chamado de trítono, ele era proibido no canto gregoriano da Idade Média, né? Porque ele era conectado imediatamente com elementos de deslocamento sonoro que poderiam gerar, por exemplo, efeitos sedutores, né, nas pessoas. E aí isso era completamente proibido pela igreja, né? E o canto gregoriano é aquela coisa, né, muito reta, né? Isso se altera com a música tonal, né, com a música clássica que a gente conhece, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin e tal. E esse trítono passa a ser uma espécie de protagonista quando a música clássica desemboca na música atonal, né? Wagner, depois Stravinsky, Schoenberg, né, e tudo mais. Então, é uma prática cultural, né, que se sustenta como tradição, às vezes, durante séculos, né? Durante 100, 200, 300, 500 anos, e de repente tem alguém que decide inserir um elemento novo ali e modifica completamente o contexto. É o caso do Wagner, né, nesse exemplo da música. Inclusive tem textos do Nietzsche falando sobre isso, a gente já falou sobre isso aqui. Tá? Mais um exemplo também do Wisnik, né, o futebol, né, tá aqui. O Henri Bugalho citou o exemplo do futebol, né, no vídeo dele, tá? E o Henri Bugalho destacou a questão de que hoje, por exemplo, o futebol ele é bastante capitalista, né? Os jogadores são milionários, têm muito dinheiro e tal, isso move uma indústria gigantesca. Agora, para além disso, existe o fato também de que o futebol tem várias coisas que escapam também da própria pressão capitalista, né? E existe também, por exemplo, o futebol, na verdade, ele é um exemplo de prática brasileira que foi subvertida de uma prática original inglesa, né? O futebol nasceu na Inglaterra, chegou aqui no Brasil, foi modificado completamente. O drible, por exemplo, né? O Wisnik tem vários trechos aqui que ele reflete a questão do drible como uma marca brasileira que o brasileiro insere no futebol, né? E que é, enfim, bastante um retrato do que é o Brasil, né? Para além disso, existe também uma reflexão que ele faz sobre o tempo ocioso no futebol e que demonstra, né, na reflexão que ele pondera aqui, o porquê, né, uma das possíveis causas do futebol ser um esporte de difícil gosto nos Estados Unidos, né? Que é um país que costuma gostar muito de esportes que são muito velozes, acelerados e sem tempo, né, ocioso. O vôlei, por exemplo, né, não tem aquela de parar e tal. O basquete também não, porque tem 30 segundos para fazer a cesta. O golfe também é assim, enfim, não tem tempo ocioso. O futebol já tem. O sujeito pode fazer 1-0 e fica ali tocando a bola para o lado durante meia hora, né? Isso incomoda o pragmatismo dos Estados Unidos, né? E é uma reflexão que o Wisnik traz aqui. Então, quer dizer, você vê que, né, uma mesma prática muitas vezes não é a mesma em 2, 3 países diferentes, né? Então, quer dizer, isso mais uma vez mostra esse caráter fluido e elástico das práticas culturais e cada vez mais, né? Antigamente, na época do canto gregoriano, era mais fácil sustentar uma prática durante 100, 200, 500 anos. Hoje é muito mais difícil, né? Vamos continuar com os exemplos? Vamos lá. As igrejas evangélicas no Brasil, né, também são um exemplo excelente. Assim, você vê cada igreja tem um símbolozinho diferente conectado com a salvação divina ou com uma espécie de vitamina para o espírito que vem, né, de uma conexão com a água santa de não sei aonde, o lencinho santo de não sei aonde,
as próprias danças que são conectadas com as práticas que a Astrid cita, né, a prática, com a prática evangélica no Brasil, são completamente diferentes das igrejas batistas dos Estados Unidos, por exemplo, né? E mesmo internamente aqui no Brasil você vai ver várias diferenças. E existe uma diferença, inclusive, que, do meu ponto de vista, é muito peculiar ao Brasil, que é uma certa inserção de elementos das religiões afro. Vocês olham para... né, basta ver essa gente falar, né? Essa galera dos evangélicos, eles falam em encosto, descarrego. Isso é tipicamente linguagem que vem das religiões afro e que foram introduzidas ali, foram conectadas com aquela retórica que veio dos Estados Unidos, com aquelas práticas, né, que já existiam lá, e se transformaram numa outra coisa aqui completamente diferente. E isso muitas vezes varia de igreja para igreja, não é? Às vezes dentro da mesma denominação, né? Então, enfim, essa ideia de que a tradição é algo intocável, ela é complicada de defender. E, pessoal, mais 2 exemplinhos rápidos para acabar aqui. Esse livro aqui, tá, do Norman Cohn, Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, As Origens das Crenças no Apocalipse, porque aqui é um livro interessantíssimo e aqui você pega o quanto que cada uma dessas crenças no Apocalipse e o desenho de roteiro da coisa toda lá foi sendo modificado conforme as culturas foram sendo substituídas por outras, né? Os egípcios, os mesopotâmios, enfim, os persas, e aí você chega no cristianismo, que é hoje, né, a gente, enfim, que sintetiza uma série de elementos ali, inclusive de culturas orientais, zoroastrismo, por exemplo, para poder, enfim, construir uma outra tradição, né? Então, enfim, é uma questão muito ampla, né? E o último livro, a última dica nesse ponto aí, né? Nesse ponto aqui do vídeo, é esse livro aqui, Amantes e Bastardos, tá? Um livro do Sérgio Feldman, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele vai falar aqui sobre a putaria que rolava em Portugal no final da Idade Média, envolvendo nobres e plebeus, padres e plebeus. Tem casos aqui de padres na época que tinham 30 filhos bastardos, né? Quer dizer, isso na verdade, uma movimentação de mescla cultural que se sobrepõe no subterrâneo a essa ideia de que a tradição ela fica ali o tempo todo, né, seguindo o mesmo parâmetro. Vai todo mundo para a igreja rezar, aí o padre acaba a missa, ele vai para onde? Para a casa da namoradinha lá para poder ter um filho bastardo, né? Então é um pouco isso, é a profanação de que o Agamben fala no texto dele, né? E que é muito comum nas práticas culturais, né? Em todas as épocas, né? Sempre foi assim. E aí, pessoal, vamos ver aqui o tempo, vamos falar sobre a segunda parte da questão, porque aí existe uma questão que é a seguinte: uma coisa é a gente perceber que realmente existe isso, né? Que as práticas culturais não se sustentam eternamente. Agora, a outra é a Gabriela Prioli defender um relativismo absoluto e dizer, né? Porque ela disse o seguinte, ó, quem é que vai dizer o que o povo quer e não sabe, né? Porque aquela frase, né? O povo sabe o que quer, mas às vezes o povo quer o que não sabe. Quem é que vai dizer o que o povo quer e não sabe, né? A questão é que tem sempre alguém dizendo o que o povo quer e não sabe, né? Nas próprias práticas culturais que eu exemplifiquei aqui, né? Quem definiu os parâmetros da música clássica foram certas figuras, né, que estavam ali, né, protagonistas naquela época, né? Vai saber quantas inovações que se perderam porque não estavam inseridas nesse jogo de poder ali, né? O padre é que define ali as práticas e aí até mudar isso é difícil, né? Então, quer dizer, existe sempre alguém que quer, né, direcionar o gosto dos outros, né? Isso é inevitável, isso faz parte dessas práticas. A questão é saber perceber até que ponto isso impede mudanças de forma autoritária ou protege interesses que são interessantes num certo contexto, né? Porque existe uma outra questão também. Defender um relativismo absoluto é ingenuidade também, né? Deixo aqui mais uma vez a dica aqui do Jameson, né? Na qual ele fala nesse livro aqui sobre a homologia, né? Que aplicado a isso que a gente está falando aqui tem a ver com isso, achar que qualquer coisa, né? É tudo relativo,
né? E aí, vamos dar 2 exemplos aqui do quanto que essa questão de dizer que tudo é relativo, né, muitas vezes é problemático. O primeiro exemplo tem a ver com os Estados Unidos. Eu já falei aqui num certo vídeo aí que os Estados Unidos defendem que o mundo seja neoliberal, ou seja, o que vale é a liberdade de mercado. Tudo é produto, vão abrir todo mundo aí para as práticas de mercado, para as trocas culturais. Aí o japonês chega lá nos Estados Unidos com a empresa dele de automóvel, começa a vender demais. O que o governo americano faz? Aciona a Lei de Segurança Nacional via defesa da saúde econômica e taxa os japoneses para poder impedir que eles cresçam demais para proteger o emprego local. Ou seja, nem tudo é relativo, né? Relatividade demais no dos outros é refresco, né? Aí chega lá e eles não querem que faça com eles. E uma outra questão que também, né, a gente tem que ponderar isso aqui nesse debate é a questão da Lava Jato, né? Porque a Lava Jato foi exatamente isso, né? Todo mundo acreditando naquele discurso ali, e aí entra no que ela diz aqui, porque a expressão que ela fala é essa, né? O povo sabe o que quer, mas às vezes o povo quer o que não sabe. Quem é que define isso? Às vezes o povo realmente quer o que não sabe. Isso é fato, porque discursos poderosos para enganar as massas existem desde sempre também. E é papel da filosofia ponderar isso, papel do debate acadêmico, papel enfim, e do debate também na internet. A internet hoje é um meio para poder discutir essas questões de maneira mais ampla, né? Para poder apontar esses problemas, né? O cinema faz isso muito bem também, né? Foram feitos vários documentários aí sobre os excessos da Lava Jato e tudo mais. Quer dizer, isso prenderam o presidente da República que era inocente, né? Então, portanto, e muita gente até hoje chama o Lula de ladrão, ele nunca roubou nada, não tem nada provado sobre isso, mas tem gente que insiste nisso até hoje. Por quê? Porque às vezes o povo quer o que não sabe. Chama-se alienação o nome disso, né? Então aí nesse ponto a perspectiva do Jones Manuel cabe aqui para o que a gente está ponderando, né? Então vocês percebem que cada um ali tem da perspectiva que eu consigo enxergar daqui, cada um ali tem o seu quinhão de razão e o seu quinhão de um certo equívoco, né? Porque é isso. Para a gente sintetizar o que a gente falou no vídeo de hoje, né? As práticas culturais elas vão se cristalizando em tradições, existem grupos que desejam defender essas tradições e repetir os rituais, né, até morrer, e tem sempre gente que quer inserir elementos novos, quer modificar, e isso é uma guerrilha incessante, né? Em relação à questão do concreto e do abstrato, né, isso, a perspectiva do Jones Manuel não se sustenta, porque o simbólico, na verdade, é justamente o que acelera essas modificações culturais, né? A gente viu aqui, não existe nada que seja puro, né? Porque a fala da Astrid dá a entender isso. Eu acredito numa coisa pura aqui que não pode receber nenhum tipo de conexão externa, né? E isso não se sustenta, essa perspectiva não. Por quê? Porque, inclusive, as próprias práticas culturais, ali no desenho delas, elas já são mesclas de outras coisas. Daí essa questão ponderada pela Gabriela Prioli, né? E, finalmente, tem essa questão, né, do relativismo, que se, por um lado, a longo prazo, né, nenhuma tradição se sustenta durante muito tempo, né, ou durante a eternidade, né? Porém, defender também o contrário, né, que tudo é relativo, tudo muda o tempo todo no mundo, né, como diz a música do Lu Santos, às vezes é uma certa ingenuidade, porque, né, você libera geral na sua cultura e aí vem uma outra e te engole, né? Então tem que ter uma certa cautela com essas coisas aí. Beleza, pessoal? Então não deu tempo de falar da questão dos simuladores de conhecimento, né, que foi levantada também por eles, mas de repente a gente faz um vídeo aí para segunda-feira falando sobre isso, tá? E finalizando essa questão, tá? Mas eu acho que essa questão da tradição e do relativismo foi bem desenhada aqui no vídeo de hoje, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aí. Tamo junto. Fui.